vocês, abençoado, abençoada. Hoje nós iniciaremos o meu, o seu, o nosso Mathcast, entendendo o mundo através da matemática. Esse projeto inovador propõe a produção de vídeos nos quais grupos de alunos entrevistarão profissionais de diversas áreas, para investigar a aplicação prática da matemática em seus cotidianos e a relevância da disciplina nas suas trajetórias de carreira. Através da gravação e publicação semanal de entrevistas aqui no canal da Sora Mila e nas plataformas digitais da MF Maria Guzmão Brito, localizada no município de São Leopoldo, o projeto vem com a ideia de desmistificar a matemática e evidenciar a sua interdisciplinariedade e inspirar os alunos ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades essenciais como pesquisa, comunicação e produções audiovisuais. A iniciativa busca responder às questões como a matemática se apresenta no dia a dia e na sociedade e podemos entender o mundo através da matemática, gerando um valioso acervo de conteúdo educativo para a comunidade escolar. Hoje, dia 26 de junho, as estudantes Isabelle, Rafaela e Marina, da turma 81, entrevistarão a Ingrid Emanuele Leão Neitzel. Meu nome é Rafaela, eu tenho 13 anos e eu sou aluna da turma 81. Oi, meu nome é Isabelle, eu tenho 14 anos e eu sou da turma 81. Meu nome é Marina, eu tenho 13 anos e eu participo da turma 81. Então, a prof. Mila, ela já falou, meu nome é Ingrid, eu tenho 45 anos e eu trabalho há 22 anos no mercado financeiro, trabalho em banco, né? O banco que eu trabalho, ele é um banco em que a gente faz financiamento de máquinas agrícolas, tá? Então, assim, como que a gente usa matemática no dia a dia, né? As funções que mais se usa, né? Eu, no meu trabalho, como eu trabalho muito com cliente, né? O cliente, ele precisa me dar, por exemplo, dados da produção dele agrícola, né? Às vezes eu preciso fazer alguns cálculos meio que de cabeça, mas os que eu elenco, assim, como os principais são percentual, proporção, a gente usa bastante, assim, no dia a dia, conversão de moeda, né? Soma, diminuição, multiplicação, isso aí tudo faz parte do nosso dia a dia. E a matemática, mais do que as operações matemáticas, ela é raciocínio lógico. Quando a gente se desenvolve bem em matemática, a gente passa a ter um raciocínio para várias coisas. E quando a gente precisa resolver problemas que não necessariamente são problemas matemáticos, se tu exercitou bastante a matemática no teu dia a dia, na escola, a gente adquire a habilidade de resolver problemas de uma maneira lógica e rápida, e não necessariamente usando somente expressões matemáticas, por exemplo, né? Você usa alguma ferramenta como calculadora, planilhas, e se sim, como tu consegue aplicar e utilizar na tua área e no teu trabalho? Vamos lá. Eu uso muita calculadora, muito Excel. Hoje tem, assim, infinitas ferramentas, né? Uma outra ferramenta que está muito em voga é o Power BI também, né? Dashboards, né? Onde a gente consegue ver de maneira visual números, né? Por exemplo, gráficos em pizza, gráficos em barra, para a gente poder comparar dados, né? Mas basicamente são essas as ferramentas, né? Então, assim, às vezes um cliente, ele está ali na minha frente, ele está falando, por exemplo, eu colho 60 sacas de soja por hectare, lá da fazenda dele. Na calculadora, eu pego quanto que é a saca de soja, eu já consigo fazer ali uma multiplicação rápida, né, pela quantidade de hectares que ele planta,
Já consigo ver quantas sacas de soja ele colheu, quando ele me dá a produtividade dele. Eu consigo calcular quanto que ele ganha de dinheiro referente a essa plantação de soja, por exemplo. Então, no dia a dia, são essas as ferramentas também e a aplicação no meu trabalho. Você já lidou com o câmbio ou a conversão de moedas? Se sim, como é que a senhora lidou com isso? Sim, já. Como a gente oferta financiamento de máquinas agrícolas para alguns perfis de cliente, principalmente clientes grandes, que possuem, por exemplo, exportam a sua produção. Clientes grandes, nível internacional, né? Isso. A gente oferece financiamento em euro e em dólar. Então, a gente faz, vamos pegar o vendedor da máquina, ele vende a máquina em reais, a gente converte esse valor dessa venda, por exemplo, se eu estou fazendo em euro, né? Pelo euro do dia, vai me dar um contrato em euros. Em cima desse contrato em euros, a gente aplica uma taxa de juros e o cliente recebe as parcelas dele em euros, por exemplo, para pagar, ou em dólar, tá? No dia que ele vai pagar, ele precisa, lá na boca do caixa, fazer a conversão para o euro do dia ou para o dólar do dia, né? Ele tem uma parcela de 1.000 euros, mas lá no banco normal, ele não consegue pagar em euros ou em dólar. Ele tem que pagar em reais. Então, na boca do caixa, há essa conversão. Então, também é uma operação comum que eu faço no dia a dia. Como que os clientes lidam com a conversão de moeda? Como são clientes que já estão acostumados a fazer as negociações da safra deles em dólar ou em euro, eles lidam normal. Para eles é uma operação normal. Não tem nada diferente do nosso dia a dia, né? Eles só precisam fazer a conversão para a moeda do Brasil, né? Quando eles exportam e tudo mais, eles têm que fazer os cálculos deles para a moeda do Brasil, que é o reais. Para eles é comum lidar com isso. Eu queria te perguntar como que tu consegue lidar com o volume de demandas, mantendo a agilidade e a precisão, assim, dos números. Então, vamos lá. Como eu já tenho muita experiência, né, no ramo que eu trabalho, eu acho que eu consigo, no meu dia a dia, já identificar aquilo que é urgente, daquilo que é importante, daquilo que é prioritário. Eu vou dar um exemplo. Tem coisas que a gente precisa resolver no nosso dia a dia que elas são muito importantes, mas elas não são urgentes. São coisas que eu posso resolver daqui a alguns dias, na próxima semana, e que está tudo bem. Mas elas são importantes, eu não posso deixar de fazer. Agora, aquilo onde principalmente na minha área, que é a área comercial, que o cliente indica, olha, eu preciso para ontem da máquina, porque se eu não colher a minha safra, isso que está pronta para colheita, e chover amanhã, eu já não consigo colher. Ele pode ter perda na lavoura dele. Isso é urgente. Isso tem que passar na frente de qualquer coisa que eu tenha para fazer no meu dia a dia, qualquer reunião que eu participe. Então, eu acredito que a experiência faz a gente conseguir identificar essas coisas que são prioritárias, urgentes, e aquilo que é importante, mas pode ser resolvido mais para frente. Já teve alguma situação em que o erro de cálculo causou um problema? Se sim, como a senhora resolveu ele? Já. Não existe, imagina, em operações de banco, é até bem comum a gente lidar com problemas de erros de cálculo, né? Às vezes eu apresento, né, ou meu time, no caso eu tenho um time, né, apresento uma simulação, né, e aquela simulação está errada. Podem ter errado a taxa de juros, por exemplo, para o cliente, né? Há dois caminhos que eu entendo que a gente pode resolver. Primeiro, eu assumo o erro, ou
seja, eu dei uma taxa menor do que eu podia fazer, mas eu vou ter que assumir aquele erro e, de repente, até dar um prejuízo na operação, tá? Mas a maneira mais certa de se resolver qualquer erro de cálculo, principalmente quando se lida com o cliente, é a gente conversar com o cliente e explicar para ele que tu errou. Olha, eu lhe dei uma taxa de juros ontem, ela estava errada, eu lhe mandei a simulação errada, né? Às vezes ocorre até um erro de fórmula no Excel ou numa planilha que a gente usa. E geralmente a gente obtém sucesso quando a gente é transparente com o cliente, né? E a gente avisa ele, ó, a gente errou. Eu vou dizer, 99% desses problemas, eles se resolvem com a gente sendo transparente e o cliente entendendo, e a gente, por exemplo, recalculando uma simulação ou refazendo um contrato que saiu errado. Poucas vezes a gente assume o prejuízo do erro, né? E eu queria perguntar em que momento da tua carreira que você percebeu que a matemática era essencial? O momento da minha carreira, na verdade, desde o início. Porque eu sou formada em ciências contábeis, eu acabei não falando ali no início, eu sou formada em ciências contábeis, com pós-graduação em gerenciamento, tá? E a matemática, ela se faz presente desde sempre na minha vida, na minha própria formação, né? Dentro da faculdade, imagina fazer ciências contábeis, para todas as cadeiras, praticamente, 80% envolve cálculo, cadeiras de custo, cadeiras de administração financeira, né? Mas o principal, gurias, eu vou voltar na minha fala do início, né? Mais do que operações matemáticas, soma, divisão, multiplicação, divisão, a gente precisa usar raciocínio lógico no trabalho. Porque todo dia, independente da função que tu faz, ou que tu tem, mesmo que tu não trabalhe em banco, mesmo que tu faça qualquer outra coisa, até a professora, vou usar o exemplo da professora, se apresentam problemas no nosso dia a dia, coisas que ficam fora do nosso controle. E como que a gente resolve? Pensando no problema. Usando o raciocínio lógico, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquele outro. A gente pensa nas consequências, né? Na matemática, sempre tem um resultado. No nosso dia a dia, qualquer coisa que se apresenta para a gente, qualquer problema, vai ter que ter um resultado da ação que a gente tomar para resolver aquele problema. Então, desde sempre. E a gente usando o raciocínio lógico, pensando nos problemas que se apresentam. Sempre o raciocínio lógico, eu vou te perguntar que quando tu estudava, se tu tinha alguma dificuldade em matemática, e se sim, como tu conseguiu superar? Tá, eu me lembro, assim, que matemática, eu acho que a minha maior dificuldade foi quando chegou na parte de geometria. Não me pergunte por quê, né? Geometria, eu tive algumas dificuldades, e na faculdade, nas cadeiras de estatística, tá? Fiz algumas cadeiras de estatística, eu acho que 1, 2 e 3, se eu não me engano, eu tive bastante dificuldade. E daí, gurias, que eu digo, matemática é treino, é estudo. E eu superei estudando, né? Muito, fazendo muitos exercícios, dedicando muitas horas. Eu me lembro, assim, que nas cadeiras de estatística, eu ia lá para a biblioteca da Unicinos, ficava lá numa salinha, né? Pegava livros, fazia exercícios, pegava os exercícios que o professor dava em aula, repetia muitas vezes, até aquilo ali entrar na cabeça. Né? Daí, quando chegava na prova, tu já tinha passado por aquele problema, tu lembrava da lógica do exercício, né? Então, é estudando que a gente vence os desafios. E você já precisou explicar os juros para um cliente? Se sim, como a senhora fez isso? Sim,
né? E aí, gurias, assim, ó, as ferramentas, elas têm que ser usadas. Hoje a gente tem muita ferramenta, né? É calculadora financeira, Excel. E para o cliente, para uma pessoa que está fazendo financiamento, vamos pegar até nós, assim, a Profimila quer comprar uma casa, vai precisar financiar a casa, né? Daqui uns anos vocês vão querer comprar um carro, vão querer financiar o carro. Mais do que ficar pensando na taxa de juros e como aquilo ali, como se faz o cálculo de uma parcela de juros, a gente precisa mostrar para o cliente o quanto ele vai pagar, o valor da parcela, em quantos anos. É isso que tem que ser demonstrado para o cliente. Então, assim, sempre tem que entregar um papel bonito, né, com o valor das parcelas, o vencimento, porque o cliente ele precisa entender se aquela parcela, o valor da parcela cabe no orçamento dele. E às vezes a taxa de juros ela fica secundária nesse processo. Eu posso dizer para o cliente, o senhor vai financiar 1 milhão com juros de 12,5 ao ano. Para ele isso, tá, e aí? Joia, 12,5 ao ano, mas quanto que é isso em dinheiro? Eu quero pagar de 6 em 6 meses. Quanto que eu tenho que pagar de 6 em 6 meses? É fazendo o cálculo num Excel, numa calculadora, e tu dizendo, olha, esse dinheiro aqui tu vai pagar 150 mil a cada 6 meses. 150 mil a cada 6 meses eu consigo pagar. Então, é demonstrando para o cliente, é mostrando os valores para ele, real, de quanto ele vai pagar. Agora, eu queria te perguntar se existe alguma área dentro do banco onde o uso da matemática é mais intenso. Matemática pura, sim, é na área financeira. Né? Na controladoria, a gente chama, né? A controladoria, ela engloba tanto informações contábeis, quanto informações financeiras, fiscais, e lá eles precisam usar muito, muito a matemática, muito mais do que eu, que sou da área comercial. Que conselho tu daria para alguém que quer seguir essa carreira e está em dúvida ou com medo em relação à matemática? Primeiro que a gente não tem que se preocupar com fórmulas mirabolantes e complexas, né? Às vezes as pessoas, a gente fica, quando a gente está no processo de aprendizado, quando a gente é criança e adolescente, a gente fica pensando, né? Eu tenho que ficar fazendo essas fórmulas aqui de Bhaskara, as equações de primeiro, segundo, terceiro grau, nem sei se se chama ainda isso, né? As operações com fração, para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Né? Vem essa dúvida. E para trabalhar em banco, gente, a gente realmente não vai usar uma fórmula de Bhaskara, uma, né, fração, essas coisas, né? Geometria, por exemplo. O básico bem entendido, né? O que é o básico da matemática, na minha opinião? Soma, divisão, subtração, multiplicação, percentual, proporção. Essas 6, tu trabalha em qualquer lugar. O básico da matemática, bem entendido, tu trabalha em qualquer lugar. Tu trabalha em banco, tu trabalha sendo uma arquiteta, né? Tu trabalha, claro que daí lá um arquiteto, um engenheiro, cálculos muito mais complexos, né? Mas a gente não tem que ter medo. Não vou conseguir trabalhar em banco porque não entendo matemática. Nada a ver. Tu tem diversas áreas, como eu falei, a área financeira usa muito mais matemática do que eu na área comercial, né? Então, não tem que ter medo. Mas a gente tem que entender bem das operações básicas, que eu entendo que já é suficiente. E no teu dia a dia, quais são os cálculos que tu mais usa? Ou
gráfico, assim, de fazer essas coisas, gráficos e cálculo mesmo, normal? Eu uso muita percentual, eu uso bastante. Soma, subtração, divisão, conversão, são as coisas mais básicas no dia a dia. Eu uso bastante o Power BI, né? Claro, eu sou consumidora da informação que vai dentro de um Power BI, né? O Power BI, ele tem muito gráfico, muita informação, bastante dados. É um dos que eu mais uso, Power BI. Excel eu uso bastante também. Nesse Power BI envolve a rede, então, do banco. Isso, a rede do banco. Isso aí. Tá bom. E por último, como foi sua experiência participando desse projeto? Primeiro que eu fiquei super orgulhosa de ter sido escolhida para ser a primeira entrevistada, desse projeto. Achei sensacional. Eu acho que esse projeto ele vai proporcionar para que as pessoas desmistifiquem aquelas dificuldades que a gente encontra às vezes na matemática quando a gente está estudando, né? Das pessoas saberem que é simples, né? Não é para ser um bicho de 7 cabeças. Eu achei o projeto também muito organizado, né? Vocês fizeram um roteiro, me mandaram o roteiro previamente, então eu pude pensar também nas respostas que eu ia dar para vocês. Olha aí o raciocínio lógico, né? Para não chegar aqui na hora e a gente ficar naquele né? Ontem eu fiz a lição de casa, anotei as perguntas, pensei sobre as respostas que eu ia dar para vocês. Então, eu só tenho que parabenizar vocês aí pela condução desse MathCast.